Se você tem crianças ou animais em casa, é bom saber que nem todas as plantas são comestíveis. Eu sou a Nó Figueiredo, paisagista, e vou falar agora sobre algumas plantas tóxicas que mais envenenam no Brasil. Muitas plantas que adoramos ter em casa são tóxicas e podem fazer mal se entrar em contato com os olhos ou com a pele. Eu acredito que a melhor forma de prevenção de acidentes é o conhecimento. Então eu vou falar agora sobre algumas plantas responsáveis pelo maior número de intoxicações no Brasil. As crianças pequenas com até 6 anos de idade são atraídas pela exuberância das folhas e flores de muitas plantas comumente utilizadas dentro de casa e as levam à boca, o que causa irritação das mucosas da boca, faringe e laringe, salivação abundante, dores na boca, na língua e nos lábios, náusea e vômitos. No caso de contato com os olhos, há necessidade de maiores cuidados, pois pode haver lesão na córnea, acompanhada de dor e fotofobia. A primeira da lista, a planta mais famosa em casos de intoxicação por plantas, é a Comigo Ninguém Pode, ou Dieffenbachia. Logo em seguida, vem o querido Antúrio, com suas lindas flores coloridas e vistosas. O tinhorão, com suas folhagens maravilhosas, também conhecido por Caladium. A jiboia. A costela de Adão. Os filodendros e guembês. Lírio da paz. E o copo de leite. Todos são venenosos e primos da Dieffenbachia. As crianças um pouco mais velhas adoram brincar de tirar leite das plantas e fazer comidinha. O contato com esse látex, o leite da planta, na pele causa inflamação, vermelhidão, inchaço, dor e pode até necrosar o tecido. Quando parte da planta é ingerida, tem-se a sensação de queimação nos lábios, língua e na mucosa bucal. Surgem dores intestinais, vômitos e diarreias. A maior responsável por esse tipo de intoxicação é a coroa de Cristo, seguida pela mamona e o pinhão paraguaio. O bico de papagaio, jasmim-manga, o cróton, a cabeleira de velho e o avelós também possuem esse látex e merecem atenção. A maioria dos casos de intoxicação por essas plantas são por crianças maiores de 6 anos, porque essas plantas são cultivadas em calçadas, jardins e praças. Outras plantas encontradas em calçadas e que possuem flores vistosas e coloridas e que também são venenosas são a alamanda, com suas vistosas flores amarelas, a espirradeira, com suas flores rosas e brancas, e o chapéu de Napoleão, que tem um fruto que parece uma castanha. Nas hortênsias, o veneno se encontra nas folhas e nos botões florais. Na lantana, são venenosos seus frutos imaturos e as folhas. Felizmente, suas lindas flores não são venenosas. A espatódia, uma linda árvore com flores alaranjadas, é tóxica para beija-flores e abelhas, e suas flores são escorregadias, sendo perigosas quando plantadas em calçadas. Coloque a planta num local alto, longe do alcance de crianças e animais. Ensine às crianças que não se deve colocar plantas na boca, nem brincar com o leitinho delas. Quando você estiver lidando com plantas tóxicas, estiver lidando principalmente com algumas dessa lista, use luvas e óculos de proteção para evitar algum acidente. Não faça remédios e chás caseiros sem orientação do médico com plantas que você não conheça. Em caso de acidentes com plantas tóxicas, se a criança tiver comido a planta, retire cuidadosamente da boca e guarde essa planta, essa folha, para referência, porque você vai precisar provavelmente mostrar para o médico essa planta para ele saber que planta é essa. Enxague bem a boca com água corrente. Ligue para o Centro de Intoxicação 0800 722 6001. No site do Cinetox tem mais informações sobre plantas tóxicas e outros produtos tóxicos que podem causar acidentes. Se gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo! Semeie o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nó!